Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? E aí, estão fazendo as atividades? Estão todos com as atividades em dias? Hoje nós vamos fazer a nossa aula de ciências e, como prometido, a tia Natália trouxe é, os biomas brasileiros para vocês e nós vamos falar de um por um para a gente poder entender melhor. E enquanto a tia Natália explica cada um, eu gostaria que vocês acompanhassem aí na apostila de vocês, tá bom? Vocês lembram aí o que são os biomas? Lembram, né? Então hoje nós vamos estudar é, sobre cada bioma brasileiro. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer lá é ir pegar no material de apoio, né? Aquela página e de acordo com o que nós vamos falando, nós vamos fazendo, vocês vão dando pause no vídeo para poder responder as atividades, tá bom? Com bastante atenção. Vamos lá? Aqui na página 11, nós vamos falar um pouquinho da floresta amazônica, que é esse bioma, né, muito conhecido mundialmente, né? Todo mundo conhece a floresta amazônica. Então, a floresta amazônica, ela compreende uma área na qual se encontra a maior floresta tropical do mundo. Olha só, então ela é a maior floresta do mundo. E a floresta amazônica, ela estende por 9 países da América do Sul, sendo a sua maior porção localizada aqui no Brasil. Ela ocupa cerca de 40% do território brasileiro. Olha só a quantidade de floresta amazônica que nós temos, né? Somos riquíssimos em floresta amazônica. Ela também é o maior de todos os biomas brasileiros e caracteriza-se pela presença de diversos ecossistemas e por ter uma grande biodiversidade na fauna e na flora. Onde ela fica? Aí já vocês já podem acompanhar aí na apostila de vocês. No Brasil, a floresta amazônica se estende também por 9 estados da região norte do país e trata-se de um bioma muito grande que tem continuidade em alguns países vizinhos. Então, para não ficar muito extenso o nosso vídeo, vocês têm as atividades juninas para fazer e ainda nós temos história. Vocês vão ler as características, as ameaças, né? Vão ler um pouquinho de cada um desses animais e dessa fruta. E depois, com aquele cartãozinho que a tia Natália pediu para vocês estarem com esse cartãozinho na mão, essa aula, vocês vão recortar e colar a foto que pode ser, a foto do ser vivo que pode ser desse bioma, tá bom? E colar aí. Vamos lá para o próximo? Aqui agora nós vamos falar da caatinga. A caatinga, moçada, compreende cerca de 11% do território brasileiro. É bem menor, né, a extensão da caatinga, desse bioma, em relação à floresta amazônica, né, que a floresta amazônica é 40% e a caatinga 11%. Ela ocupa boa parte da região norte até uma porção do norte de Minas Gerais. Então, olha só, a caatinga ela também tem um pedacinho aqui no nosso estado, né? O nome desse bioma tem origem indígena. Lembra que nós estudamos sobre os indígenas lá na aula de história? Então, e esse nome, né, a caatinga, ela significa floresta branca. E a denominação que remete às características dessa vegetação ao longo da estação seca. Ou seja, esse bioma ele predomina o quê? Uma estação muito seca, né? Muito seca. Igual a gente ouve muito falar do Nordeste, né? Das regiões Norte, daqui de Minas Gerais também, que é uma região muito seca. Então aí também vocês vão ler, né? As características, vocês vão ler as ameaças,
vão ler um pouquinho de cada animalzinho desse aí e vão recortar do material de apoio aquele ser vivo que pode ser desse bioma, tá bom? Moçada, a caatinga, ele é o único bioma exclusivamente brasileiro, tá? Ele não se encontra em outros países não, tá bom? Vamos ver o próximo. Aqui, moçada, nós temos a Mata Atlântica, né? Que ela ocupa cerca de 13% do território brasileiro e ela é encontrada mais aonde? Na região costeira do Brasil, indo dos estados do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. E esse bioma, ele é composto por vários ecossistemas florestais e por uma biodiversidade bem semelhante com o bioma da Amazônia, né? Hoje resta menos de 10% da mata nativa daqui da Mata Atlântica. Por quê? Porque a Mata Atlântica ela sofre um desmatamento muito grande, que é o responsável, né, pela extinção de diversas espécies desse bioma. E por que que essa extinção acontece? Porque, de acordo com a população, ela vai crescendo, o desmatamento vem a acontecer. Por quê? Porque se a população cresce, eles também têm que ter um lugar para poder construir, né? E uma coisa muito assim importante que a gente tem que saber é o quê? Que o desmatamento, todos nós sofremos com isso, né? Porque vem começar a extinção de muitas coisas, o ar já não fica mais o mesmo, né? Dentre outros fatores. Então, onde que fica a Mata Atlântica? Esse bioma se estendia por toda a costa litorânea, né? Igual a tia Natália falou anteriormente. Atualmente, restam apenas fragmentos de Mata Atlântica em alguns estados, pois nesse bioma localizam-se as cidades onde vive grande parte da população brasileira. Ou seja, quanto mais a população brasileira cresce, mais a Mata Atlântica ou os outros tipos, né, de mata da natureza vão diminuindo, gerando assim, né, um grande desmatamento e também uma extinção das espécies desses biomas, né? Então aqui vocês vão ler também as características, vão ler sobre cada itemzinho que tem aí do seu lado direito, as ameaças, e vão também pegar aquela imagem do material de apoio, né, do ser vivo que pode ser encontrado nesse bioma e colar aí nessa partezinha onde está pedindo. Vamos lá para o próximo? Então agora nós vamos falar um pouquinho do cerrado, né? Ele é o segundo maior bioma do Brasil e também da América Latina, né? Ele ocupa quase toda a área central do nosso país. Ele também é conhecido como a savana brasileira. Lembra que a tia Natália falou do cerrado lá no vídeo anterior, quando nós estávamos falando dos biomas do mundo? Então, é esse mesmo cerrado. Ele também apresenta uma grande biodiversidade, né? Igual aos outros biomas anteriores que nós estávamos falando. E ele, ao norte, ele limita-se, olha só que interessante, ele limita-se com o bioma da Amazônia. Ao leste e ao nordeste, ele se limita com o bioma da Caatinga. Ao sudoeste, ele se limita com o Pantanal e ao sudeste com o da Mata Atlântica. Então, olha só, esse bioma, né, o cerrado, ele se limita com grandes, né, biomas, com grandes outros biomas, por isso que ele é considerado o segundo maior, tá bom? Aí vocês podem ler as características, as ameaças, algumas informações, né, aí do seu lado esquerdo. E
novamente vocês vão recortar e colar um ser vivo que pode ser encontrado nesse bioma, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho do Pantanal, né? O Pantanal, ele é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo. Lembra lá da aula de geografia? Então, olha só, um bioma aí que é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, compreendendo os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele é o menor bioma em extensão territorial do Brasil. Ele ocupa cerca só de 2% do território nacional. É um bioma com grande biodiversidade que vem sendo ameaçada pela ação antrópica. Esse bioma, ele sofre influências de outros biomas, como da Amazônia, Cerrado e da Mata Atlântica. Olha só que interessante, né? Então, esse bioma aí, ele vem sofrendo ameaças, né? E também ele sofre com a influência de outros biomas. Tá vendo? Não é porque ele é um bioma que é encontrado ali naquela região centro-oeste do Brasil que ele é, assim, 100% não. Então, ele sofre também, né? Com a influência de outros biomas. Então, onde ele fica? No Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, igual eu falei anteriormente, na região centro-oeste do Brasil. Então, aí vocês vão ler as características, vocês vão ler as ameaças, vão ler um pouquinho, né, de cada itemzinho aí do seu lado direito, dos animais, dos seres vivos, dos rios, e tudo, e depois vão fazer a mesma coisa, recortar, colar, né, um ser vivo que pode ser encontrado neste bioma. O Pampa, ele é conhecido também como Campos Sulinos. Ele ocupa também, moçada, só 2% do território brasileiro. Então, ele aqui no Brasil, ele é um dos menores biomas, igual o Pantanal, né? Ele vem abrangendo o território do estado do Rio Grande do Sul e o nome Pampa também tem origem indígena, igual a gente estudou em história. E ele se designa como uma região bem plana. A paisagem desse bioma ela é composta, em sua maioria, por campos nativos. E o Pampa também ela apresenta uma grande biodiversidade, né? Então, ela é igual aos outros biomas também, apresenta grandes biodiversidades no seu bioma. Onde ela fica? Ela é o menor bioma do Brasil e ocorre principalmente na região sul do país. Olha só aí nesse cantinho aí do mapa, lá embaixo, um amarelinho. Também se estende pelo Uruguai e pela Argentina. Então, vocês podem ler as características, as ameaças, algumas curiosidades aí do seu lado esquerdo e vão fazer a mesma coisa, recortar, colar um ser vivo que pode ser encontrado nesse bioma, tá bom? Aqui nesse slide, a tia Natália fez um resumo de tudo que a gente falou, né? Sobre cada bioma brasileiro. Então, o que que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês copiarem esse resumo aqui no caderno de vocês. Aí vocês podem optar de desenhar igual tá aí, ou não precisa, é só escrever, né? Cada, cada bioma desse aí, só mesmo para vocês terem essa anotação no caderno de vocês, tá bom? Deem pause no vídeo, escrevam com bastante atenção. Qualquer dúvida aí na letrinha, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? E aqui na página 17, vocês também vão
trabalhar com material de apoio. Vocês vão ler cada item, vão responder de acordo com o que foi trabalhado na aula passada e na aula de hoje, para poder estar respondendo essas atividades, tá bom? Na página 18, a mesma coisa, tá? Eu não vou ler cada uma questão para o nosso vídeo não ficar muito extenso, tá, moçada? Então, até a próxima aula. Um beijo no coraçãozinho de cada um de vocês, tá? E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo!